A gente tem que criar coisas que auxiliam o ser humano a tomar melhores decisões, não substituí-lo. Fala galera, mais um Impacta Talks no ar e hoje estamos aqui na Vila Mariana, esse bairro incrível e tradicional da cidade de São Paulo, no QG da All Jobs, para falar com o Henrique, que é o fundador da plataforma. Tudo bem, Henrique? Tudo bem? Obrigado, muito obrigado por receber a gente, por conversar com a gente, bater esse papo legal. Explica pra galera que não conhece, que conhece pouco, que quer conhecer mais, o que é o All Jobs, quais os benefícios, o que a plataforma oferece tanto para o candidato quanto para o recrutador. Legal. Eu sou o Henrique, né, me apresentando. Sou fundador do All Jobs. Eu fundei essa plataforma quando eu estava na faculdade porque eu sentia dificuldade em encontrar estágios, trainees. E o All Jobs foi uma plataforma desenhada para o estudante ou o recém-formado buscar uma oportunidade. Então, onde a gente traz mais informações sobre as empresas para os candidatos, traz informações sobre as vagas, onde é a empresa, qual a distância da sua faculdade, da sua casa da vaga, porque a gente mora em grandes cidades, né? Às vezes é chato você ficar 2 horas para ir, 2 para voltar, principalmente para estagiário que ainda tem a faculdade. E para o recrutador a gente fez uma melhoria muito grande, que além de digitalizar todo esse processo, automatizando com inteligência artificial, a gente criou uma parte que faz todos os contratos de estágio de uma forma digital, ou seja, você não precisa mais imprimir, levar até a faculdade, levar até a empresa e esperar voltar. Toda essa burocracia foi descomplicada. Então, se tivesse um resumo do All Jobs, seria estágio descomplicado. E a plataforma hoje ela está focada em estagiários. Estagiário e recém-formado. Por quê? Eu tive esse problema quando eu saí da faculdade. A pior época que existe na vida de um estudante recém-formado é o último semestre e o primeiro ano depois de formado. Porque às vezes, por exemplo, você faz um estágio numa área, você sai e quer ir para uma outra área. Daí começa o vídeo, mas você não tem experiência. Mas você tem que ter uma experiência para um cargo júnior numa outra área. E nenhum site antes pensou no estudante primeiro, né? Eu criei o All Jobs focando em ajudar os meus colegas de faculdade a conseguir estágio, trainee e essas vagas iniciais. E por muita sorte, muito trabalho e suor, a gente conseguiu empregar mais de 10 mil pessoas até hoje. Poxa, um número bem expressivo, né? Exatamente. E o legal é que a gente está vendo que uma transformação digital está ocorrendo, né, numa velocidade muito rápida. E o que a gente via antigamente é justamente isso, né? Esse processo de busca e recrutamento meio engessado, aquela burocracia e tudo mais. Profissões novas surgindo, PO, cientistas de dados, Scrum, todas essas metodologias por trás. Customer Success, um monte de sigla que eu nem sei o que é, né? Você fazendo a interface com essas empresas, mais precisamente com a galera do RH que está recrutando, você acha que hoje em dia é praticamente obrigatório para o sucesso de qualquer empresa essa digitalização no RH? Para a empresa é algo que ajuda muito. Um dos maiores problemas das empresas hoje no Brasil é o RH. Por quê? Muitas vezes você não se dá muito trabalho de recrutar bem. Não recrutando bem, não vem profissionais bons para sua empresa, que não estão alinhados com a sua cultura. E no médio e longo prazo eles vão saindo. Também criando clima ruim, também fazendo o trabalho não tão bem como deveria. Então, a RH é uma das áreas onde menos se olha em algumas empresas, mas é a mais importante. Para você ter uma ideia, quais são as maiores empresas do mundo? Do Brasil? Ambev. Ambev, pode ser. O RH dela é forte, Forte. fortíssimo. Pega, por exemplo, a Amazon. O foco deles é o RH. Salesforce, que é um dos maiores CRMs do mundo, o foco total no RH e na cultura. Tanto que a gente teve um caso no final do ano passado que o presidente foi demitido porque os funcionários numa festa corporativa fizeram algumas coisas racistas. E isso vai totalmente contra o código de conduta deles. E empresa americana, quando você fere a conduta, não tem conversa. É tchau, tchau. E são as maiores empresas do mundo, são aquelas empresas que focam na contratação. Tanto que um dos valores do 3G, né, que é o fundo que é dono da Ambev, de todas essas empresas grandes, não é fazer o produto, e sim trazer pessoas boas.
É muito melhor ter uma empresa com produto mais ou menos, com gente muito boa, do que ter uma empresa com produtos muito bons e uma equipe média. E nesse processo todo de transformação, como você vê ou como você enxerga a tecnologia atuando e mudando esse mindset, tanto das empresas quanto dos candidatos? Começando por empresas, o que eu vejo, primeiramente, tem alguns mitos e muita, posso dizer, espuma nessa parte de HR Techs, né? Nunca um algoritmo vai substituir um recrutador, nem vice-versa. O que acontece muito é de falar que o recrutador vai ser substituído por alguns algoritmos, mas isso não acontece. Dando o exemplo do Google, ele usa muita tecnologia para fazer uma primeira filtragem. Depois, não tem algoritmo nenhum. É a equipe que faz 4 reuniões com um entrevistado para contratar. Porque nada muda o olho no olho que tem aqui para saber. Nada muda a opinião humana. A tecnologia nasce para auxiliar o ser humano, não para substituí-lo em grandes tarefas. E isso que as empresas têm que entender. Então ainda tem um grande problema no Brasil, no mundo, que muitas vezes as pessoas não estão entendendo como usar essa tecnologia, né? Então, por exemplo, o chatbot, né? Que é esse negócio de você falar e de responder. Ele funciona até certo passo, mas você quer falar com um ser humano. Se você vai falar com alguém, uma empresa que está com um problema e é um problema um pouco mais sério e você ficar falando com uma máquina que não vai resolver... Incomoda, né? Vai te incomodar 2 vezes mais e o prejuízo para a marca vai ser muito maior que ter uma pessoa lá para resolver. O que acontece com tecnologia nesse caso? Ela substitui uma grande parte dos problemas. Porém, tem que ter alguém por trás para fazer a estratégia dessa tecnologia, para saber quais são as respostas, como falar com o cliente. E tem outros que não vai ter a tecnologia, vai precisar ter uma pessoa. Todo mundo que acha que você vai criar um robô que vai substituir alguém numa tarefa que é um pouco mais difícil do que martelar um prego, tá enganado. A gente tem que criar coisas que auxiliam o ser humano a tomar melhores decisões, não substituí-lo. Outra coisa interessante também na mudança desse processo, eu estava até lendo uma pesquisa antes de vir para cá para a gente bater esse papo, e ela falava que pessoas com menos de 30 anos, elas ficam em média 4 vezes mais online do que as pessoas acima de 35 anos, Sim. Uma diferença bem pequena. E esse online, no caso da pesquisa, era em redes sociais. E eu vejo também os RHs aproveitando muito essa vertente, né? Hoje a gente tem o LinkedIn, por exemplo, que é uma rede social mais corporativa para buscar esses profissionais, anunciar vagas e fazer todo esse networking. Como você vê essa movimentação aí e como as redes sociais podem também apoiar nesse processo? Hoje, o jovem ele está em mais redes sociais individualizadas do que antes. Então, o Facebook quase todo mundo tem, mas não é tão mais usado do que pessoas da minha geração. Eu falo minha geração é pessoas com 28 anos, que era quem usava mais, começou a cair também. O que eles usam muito é o WhatsApp e principalmente o Instagram, que está crescendo muito. São coisas mais individualizadas, que mostram mais o dia a dia. Isso ajuda bastante o RH para descobrir um pouco mais sobre os candidatos. Muitas vezes os RHs fazem pesquisas para saber se essa pessoa não é extremista. Não é nem se tem ideologia A, B ou C, mas se não é uma pessoa extremista, que tem fatos ruins. Isso, galera, você que está assistindo aqui, não coloque besteiras na sua rede social, porque os RHs procuram isso. LinkedIn também, outra rede social muito importante para quem está saindo da faculdade, está procurando um primeiro emprego também. É importante você postar coisas que agregam na rede, não postar besteiras. Eu já vi muita gente com foto com óculos escuros no LinkedIn, foto que tá em festa, que dá vergonha até, que é uma rede mais profissional. É importante não saber misturar. O WhatsApp é algo muito pessoal, que alguns recrutadores estão começando a querer falar com as pessoas, para mandar vagas, para ter uma conversa antes. Facebook também é mais social, entre amigos, e LinkedIn principalmente é profissional. Então se vai compartilhar alguma coisa, coloque alguma coisa que é da sua área, que você tá. Você é de tecnologia, escreve um artigo sobre alguma coisa de tecnologia. Você é de marketing, escreve alguma coisa sobre marketing para compartilhar na sua rede.
Mas não compartilhem coisas pessoais, porque é profissional, isso queima o filme. Agora, o que você, como fundador e atuante nessa plataforma que faz essa interface, enxerga para o futuro? Eu acho que tem muita dessa parte de ter uma autofiltragem que o AllJobs já tem, a gente está melhorando. A gente abre só para algumas empresas, eu vou falar o porquê. A empresa tem que estar preparada para isso. Você tem que saber quais são os seus filtros. Se você deixar um robô, ele vai ter os mesmos preconceitos que muitas vezes um recrutador teria da mesma empresa ou um cara que é um gerente da empresa que vai contratar. Então você tem que saber calibrar essa tecnologia para funcionar bem, e tem muitos que não estão contemplados. Você pega, por exemplo, tem tecnologias que são do exterior que ele não vai saber falar português direito. Ainda a gente não sabe qual vai ser o resultado disso, porque até dei entrevistas recentemente onde tem muita gente que está criando coisa de HR Tech que está falando que funciona 100%, isso não funciona, porque a gente não tem um tracking disso. A gente só vai poder falar se a inteligência artificial funciona na área de RH, como em outras áreas, depois de um tempo. Porque se eu chegar para umas empresas e dou um número, esse cara tem 99% de conversão com a Impacta para ser seu estagiário, você vai contratar ele ou um cara que tem 95%? Porque, tipo, você falar que as vagas são fechadas por causa da inteligência artificial, isso é ok. Mas será que essas pessoas vão ficar na empresa? Será que essas pessoas vão ser efetivadas? A gente não tem um tempo ainda para dizer que isso funciona ou não. Só o tempo dirá, e às vezes pode dizer, isso é algo legal, mas a gente tem que calibrar mais. Melhorar essa tecnologia. As melhores empresas do mundo em tecnologia, elas usam alguns algoritmos, como tem o exemplo do Google, mas em muitas partes, depois decidirem, tem grupos que vão entrevistar as pessoas. Isso é uma coisa que tem até gente que vende, mas desculpa, não é verdade isso. A gente não pode confiar numa máquina em tudo. A gente pode confiar para fazer uma grande filtragem de currículos, para entender alguns padrões também, para auxiliar você a tomar decisões. É importante entender por que você quer usar a inteligência artificial, porque muitas vezes não vale a pena você fazer um projeto disso se não vai compensar, né? Por exemplo, eles querem substituir um garçom no restaurante por um robô. Mas às vezes as melhores experiências em restaurantes são as pessoas que vão te servir. Faz toda a diferença, né? Então muitas vezes tem muita gente que está plantando um mundo apocalíptico, né? Que vai ser tudo substituído. Não vai ser em muitas coisas. Tem algumas funções que a gente não precisa que podem ser substituídas. Mas muitas vezes a gente não substitui o ser humano. Porque não é só fazer a função, é como ele faz a função. Muitas vezes. Por exemplo, um jornalista, você pode criar um algoritmo que cria entrevista, isso já existe. Mas será que a gente vai querer consumir uma notícia disso? Nesse formato? Exatamente. É importante entender... Pelo menos não agora, né? Tomara que não, né? Eu digo, mas pelo menos num breve futuro eu não vejo isso. Eu vejo que vai mudar muita coisa para ajudar bastante. Pegar segmentos como medicina, não vai substituir médico, mas ele vai conseguir ter uma segunda opinião com algoritmos. O Watson da IBM serve muito para isso. Então em diversos meios, eles estão mudando a forma como trabalhar. Vagas vão deixar de existir em coisas que são mais, desculpa a palavra, toscas, né? Para as pessoas pegarem coisas de mais estratégia, mudarem também muito o foco. Então hoje tem as áreas, por exemplo, Customer Success, que é a área de atendimento ao cliente que já existe. Mas a tecnologia mudou a forma como ele está trabalhando com as empresas e aumentou o número de vagas. Por exemplo, jornalismo. Falaram que está acabando com a mídia impressa, então, por exemplo, tem um Grupo Abril que está diminuindo, o Grupo Folha, mas pelo outro lado está abrindo diversas outras vagas. Toda empresa hoje precisa de um social media. A área de RP aumentou muito para as empresas. Toda empresa tem que se comunicar com o público e precisa de jornalista para isso. Parte de marketing também está contratando. Até essa parte agora do jornalismo tradicional, como abrangeu muito, está voltando também porque ele traz mais credibilidade com essa onda de fake news. Então tem diversas coisas que a tecnologia não acaba com a área, ela muda o jeito de trabalhar. Né? Daí cabe ao profissional se reinventar. Exatamente. Também, tá atento a essas tendências, né? E pra gente fechar, qual o futuro da AllJobs? O que vocês estão planejando? Quais os próximos passos? Eu falei pouco de AllJobs, né?
Mas o nosso futuro, a gente tem um objetivo claro de mudar a forma de como os jovens entram no mercado de trabalho. A gente vai impactar 1 milhão de jovens em 10 anos, isso que a gente quer, trazendo estágio de ensino médio, trazendo estágio de ensino superior, talvez até jovem aprendiz, porque a gente tem o objetivo de mudar o país, e mudar o país é mudar a base dele, trazendo emprego, estágio, aprendizado e ajudando as pessoas a trabalharem onde elas querem mesmo, onde elas têm talento, não onde deu, onde acontece tanto hoje em dia, que eu vou trabalhar lá na área que deu. E o que acontece? Forma uma leva de profissionais que não tem um expertise tão grande porque não é interessado onde trabalha e deixam de trabalhar onde tem talento, melhorando as empresas e melhorando o país. Show! Obrigado, Henrique. Obrigadão. Obrigado pela conversa, por nos receber aqui. Sim. E finalizamos mais um Impacta Talks. Espero que vocês tenham gostado. Siga o canal da Impacta, deixe seu joinha. E você que está na faculdade e é recém-formado, cadastre seu currículo no All Jobs, né? E manda jobs. Valeu, pessoal. Até a próxima.